Mas afinal, uma câmera IP, ela precisa de internet para poder fazer gravações? Vem comigo que é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao canal TD. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Júnior. E no vídeo de hoje eu vou estar tirando essa dúvida que é muito comum e surge muito nos comentários dos meus vídeos, lá no Instagram. E é essa dúvida que todo mundo tem. Afinal, uma câmera IP, ela precisa de internet para fazer as gravações? E a resposta é: depende. Isso mesmo, então fica comigo porque eu vou te mostrar em detalhes o que você precisa entender, quais as situações para que a gente possa responder de uma forma completa a essa pergunta. Mas antes de mais nada, eu peço para que, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que você ative o sininho das notificações e também já vai deixando um like aqui nesse vídeo para fortalecer o nosso canal. Se ficar com alguma dúvida durante o decorrer do vídeo, eu peço para que deixe nos comentários, porque assim eu posso tirar a todas as suas dúvidas. E para você que quer se tornar um especialista em segurança eletrônica e ser um especialista em CFTV, eu te convido a conhecer o meu treinamento completo chamado Aprendendo CFTV. Nele eu te ensino do básico ao avançado como se tornar o especialista em CFTV. O link está na descrição. Mas, afinal, eu falei que tudo depende na resposta à pergunta se a câmera precisa ou não de internet para poder fazer as gravações. Vamos entender um pouquinho como funciona o sistema de CFTV. Eu vou te explicar lá no analógico como é feito essa configuração, como é feita essa conexão, como que o sistema funciona. E aí depois a gente vai partir para o CFTV IP e eu te mostro exatamente os detalhes. Bom, a gente sabe que no CFTV analógico nós dependemos de uma câmera e de um DVR para fazer o armazenamento das imagens. E essa ligação ela é física, utilizando ali um cabo coaxial entre a câmera e o DVR, ou utilizando um cabo UTP para fazer essa comunicação entre a câmera e o DVR. Ou seja, eu preciso exatamente de uma ligação física entre a câmera e o gravador. Bom, mas por que isso é interessante? Porque dessa forma a gente vai entender como que funciona o sistema de armazenamento. Já falei do sistema analógico, como que ele funciona. Agora, no CFTV IP, tem uma variação aqui. Bom, percebemos então que no CFTV analógico, nós não dependemos de conexão com a internet para fazer o armazenamento das imagens. Isso porque a câmera está ligada fisicamente com o cabo até o DVR, até o gravador, e é ele que vai fazer o armazenamento das imagens. Agora, no CFTV IP, existem algumas particularidades, mas em geral, se eu for utilizar uma câmera IP conectada na mesma rede local que o gravador, então eu tenho também uma ligação física. Por quê? Porque a câmera ela está conectada com um cabo de rede até um switch ou diretamente conectada ao gravador, ao NVR. Então, nesse caso, a imagem da câmera ela está sendo transportada fisicamente para o gravador, para o DVR. Isso, como eu falei, pode estar conectado diretamente ao DVR ou pode passar da câmera conectada por um switch, por um roteador e conectado também esse equipamento ao DVR, ou seja, o DVR, NVR no caso de armazenamento em rede, né? Falando de sistema IP, então o NVR ele também vai estar conectado ao switch ou ao gravador. Dessa forma, eu tenho aqui uma rede local criada. Esse tipo de conexão também pode ser feito através de sinal Wi-Fi. Isso mesmo, então talvez a tua câmera ela tenha conexão Wi-Fi e ela está conectada com o roteador na sua rede local e o seu roteador também faz conexão com o NVR. Então você também tem uma rede local de conexão e esse armazenamento está sendo feito. Porém, nesse caso, o roteador precisa estar ligado. Caso não esteja com o roteador ligado, a câmera não vai fazer a conexão Wi-Fi com o roteador e, por sua vez, não vai conseguir mandar as imagens para o NVR. Mas lembrando que essa conexão local também não depende de uma conexão externa de internet ou de um link de internet estável para fazer essa comunicação, visto que a comunicação está ocorrendo dentro da rede local. Bom, agora já temos uma nova resposta para a pergunta que fizemos lá no início. A câmera IP depende de internet para fazer a gravação? Não precisa de internet externa, ela só precisa estar conectado a uma rede local. Então, nesse caso, ela não precisa de internet para fazer a gravação. Agora, vamos imaginar um outro cenário.
Eu tenho uma câmera IP instalada na minha casa e ela está conectada ao meu roteador ou ao meu switch, a minha rede local. Porém, nesse caso, eu não tenho um NVR conectado à minha rede local, mas sim, esse NVR ele está lá na minha empresa. E aí eu preciso fazer essa comunicação e fazer o armazenamento lá, na minha empresa. Bom, nesse caso, eu já dependo de ter conexão com a internet. Isso por quê? Porque essa comunicação vai ser feita através de um IP fixo ou de um endereço de domínio, né? Um DDNS, para fazer essa comunicação. Então, eu dependo da internet tanto no local onde a câmera está instalada, quanto também no local onde o NVR está instalado. Então, eu dependo das duas conexões de internet funcionando de forma estável para que aconteça essa conexão e essa comunicação e dessa forma o armazenamento seja feito de forma remota. Percebe como a resposta da pergunta começou a mudar? Até então, nós não dependíamos de internet para uma câmera IP fazer gravações. Agora, nesse caso, a gente já depende da conexão. Então, a resposta da pergunta, ela muda. Mas vamos para um outro cenário ainda que nós podemos explorar um pouquinho a mais. Eu tenho uma câmera IP e essa câmera ela está conectada por Wi-Fi. Ou seja, uma câmera IP, simplesinha, Wi-Fi, dentro da minha casa, e ela tem o armazenamento dentro dela mesmo, através de um SD card, através de um cartão de memória. Nesse caso, se a minha conexão com a internet cair, eu não tiver conexão com a internet, a câmera continua gravando? Sim, a câmera continua gravando. E se o sinal do meu roteador Wi-Fi se desligar, se o meu roteador desligar e eu não tiver mais a conexão Wi-Fi, a minha câmera ela continua gravando? Nesse caso, em aproximadamente 90% das câmeras, sim, ela continua gravando. E a diferença está na conexão com o roteador e com a internet, a questão do acesso às imagens. Então, se eu quero fazer o acesso dessas imagens para visualização ou reprodução de forma remota, nesses casos eu dependo da internet para fazer essa comunicação. Isso parece uma pergunta meio boba e uma resposta meio boba também, mas sim, tem muita gente que pergunta a respeito disso, e para que eu possa ter essa comunicação e acompanhar na palma da minha mão aqui no aplicativo as imagens das câmeras, aí sim, de forma remota, eu vou depender de internet em qualquer cenário, seja numa câmera analógica, seja numa câmera IP, seja numa câmera Wi-Fi. Mas existe mais um modelo de armazenamento e, de novo, pode variar a resposta da nossa pergunta. Trata-se do armazenamento em nuvem. Então, nós sabemos que muitas câmeras já possuem esse recurso através do próprio fabricante que fornece um armazenamento em nuvem. Isso de forma gratuita ou até mesmo paga. E existem também servidores pagos onde nós podemos fazer o armazenamento das imagens das câmeras. Bom, nesses casos também é essencial que se tenha uma internet de qualidade e estável para que haja essa comunicação entre a câmera, seja qual for o formato dessa câmera, o tipo dessa câmera ou a tecnologia dessa câmera, com o servidor, porque dessa forma é o servidor que vai fazer o armazenamento. Uma vez que eu não tenho internet, eu não tenho essa comunicação e eu não tenho gravação. Eu tentei trazer aqui da forma mais resumida possível todas as situações possíveis com câmeras que dependem ou não da conexão com a internet para fazer o armazenamento. Se você gostou desse vídeo, deixa um like nele para fortalecer o nosso canal. Compartilha também nos seus grupos de técnicos, seja no Telegram, WhatsApp ou no Facebook, que dessa forma a dúvida de outros também pode ser sanada. Você tem mais dúvidas relacionadas à CFTV? Coloca nos comentários, quem sabe a gente faz um vídeo respondendo a sua dúvida também. Bom, antes de encerrar o vídeo, eu vou deixar aqui duas sugestões de vídeo para que você possa assistir e absorver muito mais conhecimento. Um grande abraço e a gente se vê aí numa próxima.